Mega Sena não seria algo parecido com ações? Você tá... Como assim? Ações do quê? Você está comprando ação, você não sabe se você vai perder ou vai ganhar. É um risco. É um risco, não é? E porque se a gente esquentar, não, Mega Sena não pode jogar não, então vamos acabar com as rifas dentro das igrejas, que é um sorteio, né? Não tem nada, isso é coisa que implantaram. O crente não pode jogar. Irmão, se tiver aqui, eu nunca joguei, tá? Fica bem claro, Eu já joguei. Nem 10 reais no Mega Sena. Mas tu não precisa ficar com consciência pesada. Cara, teve um cara lá de VEC, as VEC eu acho que aqui da Posse. O cara ganhou, o pastor, não, acho que é do Cabo Sul. Ele jogou e ganhou R$1 milhão. Meu Deus. É sério isso? Ganhou R$1 milhão. Aí o pastor botou no banco. Ué? Aí depois ele deu dízimo, mas saiu do banco. Ele dá muito dinheiro, muito dinheiro. Então assim, não é pecado, gente, pegar, se tiver que jogar no... Eu nunca joguei. Eu não jogo, não tenho esse costume. Nunca tive. O máximo que eu fazia quando era moleque com meu pai, jogava picha, faz esse jogo lá pra mim. Mas nunca depois de adulto, nunca joguei. Então assim, não é pecado, né? Jogou na Mega Sena, tem pecado. Não tem nenhuma, até mesmo porque quando os apóstolos queriam escolher um novo apóstolo, eles fizeram o quê? Jogaram sorte. Então assim, às vezes a gente chama de pecado aqui. Passa a ser pecado quando a pessoa começa a ficar viciada naquilo, acreditando que aquilo vai... É igual tá acontecendo com esses jogos aí de tigrinho, né? Que dá uma moralzinha, daqui a pouco teve uma mulher que se matou, ela vendeu propriedade, vendeu casa, vendeu tudo e não conseguiu, e no final ela se matou, deixando 2 filhos. Então assim, quando passa do normal, a pessoa começa a ficar viciada naquilo. Eu comprava rede de prêmios. Eu comprava uma vez ou outra, tem anos que eu não compro, mas de vez em quando eu passava na banca, eu tava ali, eu comprava. Mas quando você fica naquilo ali, caraca, eu vou ganhar, e vai gastando teu dinheiro, vai jogando teu dinheiro ali, acabou. Aí... passear, né? Passar, tipo assim, pra enganar as pessoas também já é muito complicado. Sim. Enganar o próximo. Agora, a ação em si, jogar... Não, se for, como é que eu vou te falar? Se for... Ilegal. Se for legal. E se for o jogo do bicho, não pode jogar, porque é contravenção. Não paga imposto, não é. Então assim, Não é legalizado. Não é legalizado. Assim, igual essa questão. Vou fazer. Eu não jogo bet, eu não consigo, diante de Deus, Deus sabe o que eu tô falando. Eu não sei nem fazer esses negócios. Entendeu? Eu não sei. Mas, meu irmão, vai que você vê lá que o teu time tá jogando lá. Assim, tu não pode se tornar um vício. Aí que tá quando isso te domina. Entendeu? Mas assim, fora isso é porque muitas coisas nós atribuímos dos rudimentos antigos, que eles colocavam medo sobre a pessoa, né? Não posso... Teve uma época, não sei se eu já falei para vocês, a Assembleia de Deus proibia de usar o vermelho. Porque o vermelho, eles falam que era da pombagira, que essas coisas, e etc. E aí vai. Só que na verdade eles estavam lutando contra o regime militar que houve. Que os comunistas usavam vermelho, então ele, para proteger os seus fiéis, falou, não, vermelho é do diabo. Mas ele não cabe, o vermelho, quem criou o vermelho foi Deus. Bem de Deus. Vamos lá, aqui a gente vai falar sobre as aplicações, as características aplicadas ao Espírito Santo. Hoje nós vamos terminar a doutrina de Deus, tá? E na próxima semana eu vou trazer a prova, que aí na próxima semana vocês trazem ela respondida, né? Para que a gente possa dar seguimento também. Tá? A próxima aula é o quê? É cristologia? Tem que dar uma olhada aqui. A página aqui, esse está complicado. Acho que tá aqui, ó. Que ela não tem número. Aqui, ó. Nas escrituras encontramos várias características de uma pessoa aplicada ao Espírito Santo. Aí vem consolo, intercessão. Ela já está quase no finalzinho mesmo. Quase no finalzinho. Isso aí. Para quem está online é 26 a página. Para quem está online não, para quem está no e-book é 26.
Então vamos lá. As características. A chave, eu vou esperar os irmãos. Chave? Esperar. Antes pintei calçada, pintei macio, pintei parede. Olha que bem, tá? Eu vi que eu ouvi. Tá trocando muito ao piso. Aqui. Foi seguir aqui. Cristologia. Tá bom, a gente vai botar aqui pra igreja. Eu vou botar por cima, ó. Quando for dando a jogo, eu vou botar tudo isso no outro. Tá lá no grupo. Lasquei. Não ia quebrar o de baixo de cima. Aí, quando me mandaram o e-book, eu coloquei lá pra quanto que fica Sábado pra imprimir. Eu tinha mandado por ela, mas eu tô direitinho. Não, sábado, não, sábado. Sexta só vou vir só Mas pra- sábado não tem pra teste deixar. aqui? Não, não vai ter mais, não tem como. Por causa do... Vamos lá, gente. As características. Ele é consolador, né? Nós vamos estudar essa matéria mais à frente, que ele é paracletos, né? Ele é o nosso consolador. Ele intercede. Essa intercessão aqui, de Romanos 8:26, é diferente da intercessão que Cristo faz pela igreja, né? Para não cair assim, caramba, o Espírito Santo é nosso intercessor. E em Hebreus, Cristo também é o nosso intercessor. Só que são duas funções distintas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, como oração ele leva a Deus. Vamos dizendo, eu chego para o pastor Renato e falo assim, pastor Renato, eu quero uma TV da LG desse jeito, desse jeito. Aí o pastor Renato vai chegar até a pastora Daniela e vai assim, ó, calma aí, ele não se expressou direito, tá? Ele quer uma TV da Samsung, essa então ele vai corrigir a minha oração, vai me ajudar. Já a intercessão de Cristo, ele se apresenta continuamente diante de Deus como sacerdote. A intercessão dele é ligar o homem a Deus, né? Até mesmo porque sem a morte de Cristo, não teria como o Espírito Santo fazer essa intercessão. Então, o que faz o Espírito Santo habitar em nós é o sacrifício de Cristo e a intercessão que liga Deus ao homem, que é Cristo. Atos, vamos abrir aqui Atos. Tá? Aqui tem uma palavra, tá? Não pode se mentir a ele. Atos capítulo 5. Aí você pode até corrigir, tá? Não é pode se mentir a ele, não pode se mentir a ele. Atos 5:3-4 vai falar de Ananias, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Ou seja, aconteceu o que aconteceu, o Espírito Santo que matou Ananias. Eu disse isso na aula passada. É que as pessoas compreendem muito mal o Espírito Santo, né? Eles acham que o Espírito Santo é só para falar em línguas, voar, rodopiar, etc. Mas ele também mata, né? Então foi ele que matou Ananias e foi ele que matou Safira. Hoje, o que a Bíblia fala que o Espírito Santo matou, hoje a gente chama de infarto. Ah não, teve um infarto e morreu. Não, gente, o Espírito Santo mata, só que foi só diagnosticado como infarto. É que a gente está querendo muito humanizar Deus, né? Tornar Deus muito humano, e isso é errado. Deus, ele tiver que matar, ele mata. Se tiver que... Um dia a moça falou assim, não pastor, eu sei que eu estou passando, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Ah, eu santa, abra a tua Bíblia em Salmo 118, versículo 18. Ela abriu, falou assim, ó, o Senhor me castigou, eu leio, muito, mas não me entregou à morte. Eu leio a primeira parte A. O Senhor me castigou muito. Eu leio de novo. O Senhor me castigou muito. Então como é que Deus não castiga? É que ontem eu estava conversando com um cara muito ecumênico, que ele fala assim, não, porque eu acredito que assim, eu não sou espírita não, mas os Exus são anjos que para eles vem segundo a cultura deles. Então é muito mais fácil eles aceitarem um Exu
Tu quer aceitar um anjo europeizado. Aí eu falei assim, primeiro que Deus não tem nacionalidade, tá? Nós temos, Deus não tem. Segundo, que o anjo não é uma figura europeia, tá? Se você for ver o anjo de Ezequiel, por isso que eu sou um pentecostal, mas eu fico muito resistente quando a pessoa assim, ó, tô vendo um anjo aqui voando, tô vendo um anjo isso aqui. Meu irmão, a pessoa que vê um anjo, ela se caga de medo. Se vê um anjo igual de Ezequiel, se caga. Realmente, meu irmão. Primeiro, eu me lembro do dia quando meu irmão era muito crente, ele passou uns 4 dias num acampamento em jejum. Eles chamavam de Tadel, que era um treinamento de aperfeiçoamento de líderes. Ele falou assim, meu irmão, eu só via a perna do anjo e a espada. Ele era muito alto, eu não conseguia olhar para o alto. Ele era muito, não conseguia ver. E meu irmão nunca gostou dessas brincadeiras, então eu vi que realmente era uma verdade. Então assim, tô vendo um anjo aqui, tô vendo um anjo com a bandeja de ouro nas mãos. Meu irmão, o anjo não é garçom, ele é nosso conservo. Ele não é um métier, né? Um garçom que vai. Não é. Então, as pessoas quando vê um anjo, primeiro, Daniel quando viu um anjo, se prostrou. João em Apocalipse quando viu um anjo, ficou estatalado. Abraão quando viu um anjo, chegou e adorou, sendo que o anjo do meio era o anjo do Senhor, então por isso que ele adorou. O pai de Sansão, esqueci o nome dele, pai de Sansão em Juízes 6, meu irmão, ele viu o anjo, ele virou para a mulher e falou assim, vamos morrer, porque nós vimos Deus. Aí a pessoa fica, eu estou vendo um anjo por aí. Então eu falei para ele, então, se o povo africano acredita que o Exu é anjo para ele porque ele se caracteriza assim, então realmente o que eles sentem são algo cultural. Eles não querem algo de Deus. Eles querem algo cultural que eles aceitem, que ele acha que é certo para eles. Aí quando eu entrei na questão, eu fui de lá, primeiro que eles acham que os Exus são mensageiros. Anjo é o quê? É mensageiro. Só que Deus, ele não vem para a cultura da terra, ele já tem a cultura dele. Exemplo, eu falei para ele que, resumindo, eu falei assim, nós seres humanos queremos entender Deus da nossa maneira. Só que Deus tem a própria cultura dele. Deus, se ele quiser se manifestar aqui, por isso que tá? Isso aqui é uma opinião minha. Eu não concordei com aquele filme A Tenda. Eu nem vi A Cabana. Eu não vi. Quando eu vi o script, vi alguma parte, Deus se apresentando como a Trindade, quebrando o conceito de paternidade. Mas esse filme Cabana não tem nada a ver com o filme evangélico, não. Não, falaram que era evangélico. Quem eu lembro direito? Quem lembra direito? Nem lembra. Não tem nada a ver, não. É mais espírito As do que evangélico. As pessoas relacionam. Aí chegaram e falaram assim, pastor, na época, assim, vê esse filme, A Cabana, é muito forte, Deus falou muito comigo. Aí eu falei assim, mas calma aí, Deus se apresenta como mulher, aí Cristo é mulher, o Espírito Santo é mulher, pra quê? Não, pra não traumatizar, mas não é isso. Deus não vai mudar quem ele é para agradar o homem. Então, o homem, ele está condicionado a querer interpretar Deus da maneira dele. Até mesmo porque aqui, vamos ser sinceros, se a gente fosse querer entender Deus da nossa maneira, a gente não estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Lá, fazendo renúncias. Primeiro que a igreja virou um telecat. Né? Telecat não, MMA. Não, vou agredir, porque o meu Deus deixa eu agredir. Então, o ser humano está condicionado a querer humanizar Deus. Então, quando o Espírito Santo matou Ananias e Safira, não foi anjo, não foi Deus Pai, né? que é o Deus do Antigo Testamento, que abre o mar vermelho, que manda numa cidade só, quero que mata homens, mulheres e crianças e animais. Eu vi essa semana um podcast, semana passada eu vi um podcast que era 2 ateus e falou assim, vocês pregam que Jesus é só amor. Aí ele deu o do Ananias e Safira e falou assim, mataram ele, porque não deram dinheiro. Eu falei, cara, é impressionante, assim, porque a gente tem que buscar, porque até crente cai.
Porque eu já vi uma pregação assim, e até crente cai. Porque a pessoa, todo mundo, o que é pregado que Deus é amor, que Ele vai te dar de tudo, que você vai prover, que você vai subir, que você vai crescer. Então assim, Deus é amor. Mas a maioria fala só essa parte. E eu fiquei 2 horas ouvindo esse podcast, os caras só martelavam e aí, ó, Deus é amor, o que ele fez? Olha o que ele fez com o povo, aqui, matou criança aqui. Porque assim, Você tem que ficar bem ligado, o amor porque... de Deus, ele nunca vai anular a justiça. O nosso amor anula a justiça. Exemplo, eu vou usar eu como exemplo. Quem é liderança? A gente, tá? A gente tem uma grande pêndulo a amar tanto que a gente não, às vezes, faz o que tem que ser feito. Então, o nosso amor, ele anula a justiça. Os pais, às vezes, precisam repreender o filho. A gente ama tanto o filho que o nosso amor anula a justiça que tem que ser feita. Só que Deus não. Ele ama, mas a justiça dele não é anulada. Porque toda vez que surge o pecado, a ira de Deus se acende automaticamente, porque ele é santo. Então, Cristo mata. Porque, vamos fazer uma análise. Qual o nome daquele mártir, meu irmão? Estevão, está sendo apedrejado. Ele falou assim, eis que vejo os céus abertos e Cristo em pé à destra de Deus. Meu irmão, se Cristo está em pé, eu vou usar uma licença poética. A licença poética que eu uso é o seguinte: Cristo em pé, ação, dobradecer, assim como ele fez com Saulo. Só que olha a palavra dele: não lhes impute este pecado, eles não sabem o que fazem. Eu acredito que se Estevão fala assim, Pai, me socorre, Cristo desce. Olha só, no Gólgota, Cristo está lá, o céu fechado, nublado, a ira de Deus, meu irmão, acesa. Olha a conversa do filho com o pai: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Se o filho pedisse socorro e falasse, chega, acabou, Deus ia descer ali e ia consumir a ira dele. Quando Estevão olha, tá? Isso aqui é uma licença poética, você não precisa pegar isso como uma verdade. Tá? Isso aqui eu lendo um texto, eu quis pensar assim, pela licença poética, assim, pelo texto. Quando um rei está de pé na frente do trono, é para quê? É para brincar? Não é, meu irmão. Quando ele levanta do trono, é para fazer alguma ação, ele tem que fazer. Quando Estevão olha para ele, está Deus assentado, e ele é à destra do Pai, em pé, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ali Estevão morre. Então, a gente tem que entender que Deus, ele ama. Nesse momento tem pessoas que mandam no inferno, e Deus ama elas. Porém, não tem mais nada a ser feito. Então, nós homens anulamos a nossa justiça por amar demais, mas Deus não. Ele é a justiça. E o Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje, né? Hebreus 13:8. Se tiver que matar, ele vai matar mesmo. Só que hoje é o seguinte: nós vemos pessoas de rebeldia nos evangelhos, no meio do evangelho. Aí essa pessoa sofre um acidente, sofre alguma coisa, aí com medo de a gente ferir uma filosofia que foi inventada nos 10 anos que Deus só é amor e não mata, a gente tem medo de falar assim, isso aí possa ser que foi um castigo de Deus. Com medo de falar assim, não, caramba, eu estou desejando mal. Só que hoje o ser humano só deu nomes a infarto, derrame. Só que Deus sempre matou a gente. Deus sempre matou. Uma coisa, se um dia o pastor Renato virado chegar e pega a ovelha que dá mais trabalho, muitas pessoas vão se escandalizar. E ele fazer o que Paulo fez, eu estou entregando o fulano de tal ao diabo, para que o corpo dele seja destruído. Pô, que isso? Esse cara saiu da visão. Se nem Deus mata. Só que Paulo, num momento tão de ira com Alexandre, que Alexandre estava escandalizando, você, Alexandre, estou entregando o teu corpo ao diabo, e morreu mesmo. E sendo que esse Alexandre, ele é o filho de Simão Cirineu. Quando Cirineu voltou, teve Alexandre e Mineu de filho e se converteu. Ou seja, o cara tinha um testemunho, meu irmão.
Paulo falou assim, ó, eu vou te entregar para o diabo. E entregou mesmo, o cara morreu. Aí se a gente fala isso hoje da igreja, não, mas que isso? Tu é agora que a gente chama primeiro? Tá rogando praga em mim? É que a gente quer compreender Deus da nossa maneira. Aí tem pessoas que estão se dando mal, tantas outras coisas. Ele fala assim, são coisas da vida. Não, meu irmão, pode ser Deus assim agindo. Deus passando da coisa. É que a gente tem medo de ferir essa neofilosofia, ou melhor, essa pseudo-filosofia cristã, né, que fala que Deus só é amor. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse amor. Vamos lá. Ele se entristece, o Espírito Santo. Ele tem poder, né, do grego dunamis, que é força. Ele é amor. Ele pode se ofender, o Espírito Santo. Ele tem alto poder de decisão. Ele tem alto poder de escolha. Ele tem um conhecimento, inteligência. Ele envia, ele traz pessoas à glorificação em Cristo. Concede os dons a quem quer, vontade própria e individualidade. Eu esqueci de passar isso aqui, ó. Falar só esse assunto aqui com vocês. Imanência. Esse aqui, ó. Presença e atuação de Deus no mundo ou criação. Exemplo, o deus grego, Zeus, né? Ele era, criaram tudo. Ele só descia para procriar. Só descia para procriar. Só isso. O Deus nosso verdadeiro, ele é presente, ou seja, vamos desenhar aqui um livro, né? Um livro, isso aqui é um livro de história. Ele intervém na história na hora que ele quiser. Exemplo, a árvore aqui, tá? Tem os seus frutos, como a passagem lá da figueira. Ele fez a árvore secar. Ele usa pessoas. Então ele é um Deus que age no meio da sua criação. Então isso é imanência. A transcendência vamos botar distinção, superioridade à criação. Exemplo, Deus, tem aqui o tempo, né? Tem o tempo aqui. Deus criou o tempo, mas ele não é sujeito ao tempo nosso. Deus, ele criou a gravidade, mas ele não é sujeito à gravidade. Ou seja, imanência, ele está presente entre a sua criação, está presente em nós. Ele muda histórias, muda contexto, ele decide. Se ele quiser agora matar Trump e botar outro, é imanência. Ele tem esse poder. A transcendência é distinção e superioridade à criação. O nosso tempo, vamos dizer não, é o Cronos, né? É o tempo do homem. Já o dele, Kairos. E Pedro vai falar isso. Qual é o tempo de Deus ou Kairos? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. É coisa doida. Não tem como entender Deus. Então, exemplo, são 3 céus. Nós temos os nossos céus Aurorus, Mesopotâmio, e o terceiro céu, que é o trono dele. Porém, como eu já disse lá na primeira ou na segunda aula, Deus, ele é maior que o céu, né? A Bíblia fala, eu dei um salmo para vocês, até passei lá, agora me fugiu a memória, que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Então, ele é superior à sua criação.
Exemplo disso, tá o mar bravio, ó. E ele está andando o quê? Sobre as águas. Ele é superior à criação. Tinha lá os porquinhos lá, os demônios falam assim, ó, não manda a gente agora pro negócio não. A gente pode ir para aqueles porcos ali? Olha o domínio. Pode ir para os porcos. Pega então, ele é transcendente. Já como Deus é transcendente, não tem como eu entender ele da maneira que eu acho que ele é. Já começa aí. Porque às vezes o que nós chamamos de... Calma aí, vamos, né? Às vezes o que nós chamamos de amor, Deus chama de pecado. E o que às vezes acha que é pecado, Deus chama de amor. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Quem achou 1 Coríntios? Capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Pode ler? Pode ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É só até 28, né? 29 também? 29. Para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Ou seja, ele escolheu as coisas loucas, é a transcendência, não tem como a gente tentar compreender Deus, né? Exemplo, você pega a criação do mundo, ele fez o mundo em 7 dias, tá? 7 dias de quanto? Isso aqui é uma aula de escatologia que eu passo, vamos lá. Calma aí. Quem pode abrir Daniel capítulo 9, verso 24? Só para vocês terem uma ideia de onde eu estou querendo chegar. Acho que é Daniel 27. Bota Daniel 9, 24. Vai lendo pausadamente, tá bom? 70 semanas. Opa, 70 semanas. Estão determinadas sobre o teu povo Sim. e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Pode ir, outro lado. Sabe-se e entende, Ó, vai pausadamente, vai. desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, Ó, calma aí. Desde a saída, Babilônia, para restaurar, Medo Persa. Vai falando o que? para restaurar e edificar a Jerusalém até ao Messias. Tá. Neemias, pede Artaxerxes. Vai lá, fala. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ó, vamos lá, 7 semanas. Essa semana aqui é a semana de judeu. Uma semana judaica são 7 anos. Tá? Vamos lá. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62. Vamos lá, que vocês entenderem onde eu quero chegar. 7 semanas mais 62. Vamos lá, pode falar. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos de angustiosos. Show. Então, Neemias, vamos lá. 7 vezes. Tá. São 7 semanas, né? Então, Neemias demorou 49 anos para edificar Jerusalém. Tá? 7 semanas. De 7 semanas foram mais 62, né? Então bota 40. Calma aí, 7 vezes 62, 434.
mais 49. Ou seja, 483 anos de Neemias até Cristo. Aí se eu te falar uma coisa aqui, isso aqui é escatologia para você entender a transcendência de Deus. Se eu te falar que o mundo vai acabar em uma semana, você acredita? Depende do tempo de Deus. Quantas semanas estão determinadas? Acabou de ler. 70. Passaram-se quantos? 69. 69. Amém? Estão comigo? Então, dá ordem que Artaxerxes for para Neemias. Vai. Neemias foi. 49 anos. Está vendo como é a matemática? Às vezes a gente pensa que Neemias foi rapidinho. 49 anos. Até ele ler a lei, ele Esdras, o povo chorar. Dali até Cristo, 483 anos. Só que quando Cristo grita, Lestai, o relógio de Deus trava. Bum, parou. Entrou o que? A era da igreja. Aí faltam quantas semanas para o mundo acabar? 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, quando o Espírito Santo for retirado daqui com a igreja, o relógio escatológico volta. Isso aqui é o tempo de Deus. Está na Bíblia. Aí, como que a gente vai entender a transcendência de um Deus que é infinito, sendo que eu estou numa matéria finita? Isso aqui eu vou dar para vocês lá na frente. Isso aqui é escatologia, tá? É a última matéria que eu dou, para vocês entenderem que Deus não é aquilo que a gente pensa que Ele é. Não estou falando que Ele é mau não, tá, gente? Ah, eu estou 30 anos na igreja, tá? Mas a gente nunca vai chegar ao conhecimento total e pleno de Deus. Então, quando Deus ele fala que criou o mundo em 7 dias, 7 dias de quanto tempo? Eu penso assim também. Eu nunca estudei essa parte não, mas eu penso assim também, que esses 7 dias aí, quando a pessoa fala, acho que é 7 dias na semana, eu nunca estudei essa Porque parte Deus não tem pressa. Ele vai ter pressa para quê? Já sabendo que tudo que está acontecendo. Então, quando a gente fala, Deus criou Noé, igual Noé pregou aproximadamente por 120 anos. É muito tempo. Então, Deus, ele transcende tudo aquilo que nós achamos que ele é. Tudo aquilo. Então, a gente nunca pode chegar a um ponto e falar assim, ó, eu conheço Deus. A gente conhece ele pelo que a Bíblia nos garante. Tá bom? Pelo que a Bíblia nos... Eu não vou continuar com as semanas, né? Porque isso aqui é matéria lá para frente. Mas então, vocês entenderam que eu mostrei para vocês que o mundo pode acabar em uma semana, e vai acabar em uma semana. Só que essa uma semana é quando o relógio escatológico. Por quê? Existem 7 dispensações na Bíblia. 7 dispensações. Né? Deixa a pastora Daniela então voltar aqui para vocês anotarem, para a gente entender a transcendência de Deus. Meu pai. Não, o álcool acabou também. Não, fique em paz. Isso aí vai. Vamos lá. A gente crê nas 7 dispensações. A primeira, inocência. A inocência foi quando Deus colocou Adão e Eva no jardim. Segundo, consciência. Quando eles foram expulsos e tiveram que agir pela sua própria consciência. Anos depois, veio a lei de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Terceiro, governo humano. É quando um camarada chamado Nimrod, que matou o próprio pai para casar com a própria mãe, decide construir uma torre de Babel para tentar afrontar Deus. Deus desce, porque ele é imanente, e confunde as línguas. Fala assim, não, vou acabar com essa palhaçada aí. Quarto,
governo patriarcal. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer uma nação, vai, e aí vai. Quinto, é a lei. Quando Deus se manifesta para Moisés no Sinai, né, e fala sobre o Shema, né. Sexta, é a dispensação que mais vai levar a pessoa para o inferno, é a graça. É a dispensação que mais vai levar o crente para o inferno, é a graça, meu irmão. E as pessoas brincam, Deus perdoa, Deus perdoa. E essa é a dispensação que nós estamos, é a dispensação da graça. E a sétima é o milênio, onde Cristo vai descer e vai reinar 1000 anos sobre a terra. Então, a gente vê que dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. A graça, eu já paguei, ela começou quando Cristo grita, está consumado, está pago, está construído, acabou, já está feito. Começa-se a graça. O milênio ele só vai terminar só vai iniciar quando a igreja subir. A igreja subiu, vai começar a grande tribulação. Meu irmão, vai cantar bom para tudo quanto é lado. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Pra gente vai ficar bom. Mas Não, é uns 3 semanas e meia, depois 3 semanas e meia, né? Porque tem pessoas que lutam contra o comunismo. Não, porque o comunismo vai acabar assim, ó. Eu posso falar uma coisa para um estudante de escatologia? O mundo vai acabar em comunismo. Tem que acabar em comunismo. Porque quem quer implantar uma só moeda? Não é o comunismo? E quem está por trás disso não é o anticristo? Quem quer ter o domínio sobre as pessoas, o que elas comem, o que elas cheiram, não é o comunismo? Não é o anticristo? O comunismo é a Bíblia do anticristo, gente. Então o mundo vai acabar nisso aqui. Então o anticristo vai se manifestar, vai começar a colocar cultos ecumênicos, não diferentes do que acontece hoje em muitos lugares, né? Que é uma mistura de elementos com sincretismo e aí vai, cada um, você vê, o Papa, ele estava, esse Papa Francisco, né, que morreu, ele ia até uma mesquita para adorar lá. Eles queriam promover cultos ecumênicos. E por que tu acha que a igreja é tão perseguida? Porque a igreja olha para isso e fala assim, é do diabo, eu não vou me render a isso. Aí você acha que o judeu, quando está na primeira semana, tudo carnaval, mas quando for a segunda semana, a marca da besta, a pessoa não vão botar chip não, é algo cultual. Não vão botar em você assim, um despercebido está com a marca da besta, não. Você vai ter que olhar para a besta e adorar. Adorando, tu vai receber o sinal. Se não adorar, tu vai morrer. Mas eu morrer, eu vou com Cristo. Não, calma. Tem gente que vai morrer simplesmente porque não vai aceitar essa pataquada. Mas vão ter sim os crentes ali. É uma discussão. Eu só sei que eu quero ir na primeira vinda, meu irmão. Quem quiser ficar na segunda aí, se der a segunda chance, se você for pro céu, chegando lá, eu vou conversar. Se jogar uma corda, eu subo. Então, o anticristo vai vir com isso. Ele vai propor. Não vai propor, não, ele vai impor. Então, a segunda semana vai ser isso, vai ser catástrofe, uma estrela grande vai cair do céu, vai envenenar as águas. De um menino até do centro de recuperação, um menino chamado Guerreiro, ele falou assim, pastor, eu vi isso aqui, barulho de cavalo com ferro, isso aqui é helicóptero. Eu disse assim, então, meu irmão, pode ser que sim, porque João não estava na época do João, né? Eu falei assim, não tem, né, porque o livro de Apocalipse é um livro simbólico, alegórico, literal, tem tipos, antitipos. Então, assim, a pessoa pegar Apocalipse, vou ler. Irmão, Chorou. uma mulher fugiu grávida para o deserto e um dragão perseguia ela. Meu irmão, que isso? Harry Potter? Tem uma vez eu escutei um pastor dizendo que o jeito que Apocalipse foi escrito foi proposital, porque ele estava exilado.
se ele coloca a Bíblia sem essa alegoria toda, A alegoria. não, os soldados romanos não deixavam passar as cartas. Eu já ouvi isso aí que os caras, eles pegavam e lia, aí falavam, pô, esse cara tá maluco. João tá maluco, É. deixa eu passar. Ele é Já ouvi doido. isso aí também. Porque se ele coloca literal o que realmente iria acontecer, eles não deixavam passar as cartas. Então foi um meio do Espírito Santo falar assim, não escreve isso. Escreve isso, que isso aqui tem como passar. Lá na frente eles vão entender. Eu vou ensinar eles, eu vou revelar eles. Então, assim, e a ilha de Patmos é uma ilha doida, né? É a pior pessoa que estava ali. João foi solto depois, ele não morreu em Patmos, tá? A tradição cristã diz que ele morreu na igreja de Éfeso. E chegando na igreja de Éfeso, quem estava pastoreando a igreja de Éfeso? Timóteo. Aí diz a tradição, é bom você ler as tradições cristãs que são os pais da igreja, Inácio de Antioquia. A gente vai passar pouco sobre a história da igreja, porque, gente, não tem como em um mês passar uma história de 2000 anos. Não tem como, é muita coisa. Então as tradições, né, vem dizendo que Timóteo se propôs a deixar João pastorear. Só que João entendeu o chamado de Timóteo e não se permitiu. Então, tem muita coisa que aconteceu, que não está relatada na Bíblia. São tradições cristãs que são escritas. Como eu sei que Inácio de Antioquia é o discípulo de João? Porque está escrito, os pais da igreja registravam esses feitos, essas histórias. Mas vamos lá. Então, quando for ler o livro de Apocalipse, a gente não pode sair seguindo assim, vai fumaça, estou lendo e vou ler. Porque pode ser perigoso, como eu disse na aula passada, que a mãe da heresia é a Bíblia. Pode criar uma heresia ali. Gente, eu vi, a Amanda me marcou esses dias, uma bispa com um cajado na mão, uma outra de restauração, e falou assim, quem foram os dois animais que Deus não deixou entrar na arca? Quem? Eu vi isso aí. Quem? Aí, o cupim, não seja cupim na vida do teu irmão. Cara, animal, cara. Aí ela colocou animal, cara. Cupim é inseto. Caraca, ela colocou animal, eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Eu vi umas 3 vezes, eu falei, eu preciso mandar isso pra alguém. Eu vi isso aí. Pra alguém. Não, eu pensei assim, eu falei, caraca, que animal que essa mulher vai falar, maluco. Até Sei lá, sabe o que eu pensei que ela ia falar? Eu falei assim, um peixe. Porque o peixe tá dentro da água, né? Pensei, Eu falei peixe. Ih, essa mulher que caiu uma bota na água. Gisele me lembrou que era ela. Ela tá com o cajado na mão, hein? só faltou um Casal peito. de animal, ainda fala um casal de animal. Já pergunta pra mim, eu falo, para de ser cupim. Vou pregar essa lá na Betel, hein? Sabe o que eu pensei que ela ia falar peixe? Juro a você. Eu pensei essa mulher vai inventar alguma história de peixe. Não, eu pensei que ela ia inventar alguma história de peixe. Ah, o barco. Aí na hora, tipo assim, deixa eu entregar, eles não sabe que o mundo tinha preparado todo o negócio lá, né? Aí na hora eu falei assim, pastor, vai dar uma palavra pra criança. Eu falei, meu Deus do céu, eu já sou ruim de sair das 4 paredes, já não gosto, não me sinto à vontade. Aí eu falei assim, Marcos, não é, né? Aí eu já comecei brincando com as crianças. Não seja Qual cupim. foi o animal? Qual foi o bichinho? Eu falei animal, eu falei bichinho. Qual foi o bichinho que entrou na arca de Noé? Qual foi o animal que entrou na arca de Noé? Eu lembro que eu falei. Ele perguntou, tio, a girafa, isso. Qual mais que entrou? Isso. Aí daqui a pouco, a baleia. Eu falei, caralho. Eu falei, ó, tava do ladinho assim, tava do ladinho da arca, a baleia. Tava acompanhando o movimento da arca. Tava deixando a arca aí. Então, gente, isso daí acontece. A Bíblia é mãe das heresias, gente. A Bíblia é mãe, então. Ó, a galera sai pregando. Tá suando ali, ó. Eles são muito, né? Ó, o deixa ligado, Tá andando. A pessoa sai pregando e sai falando, meu irmão. Por isso que tem a exegese e hermenêutica, que também é matéria do nosso seminário. É doideira. Eu sinto muita vontade de, às vezes, ir numa igreja
né, que não tem culto na minha igreja, fala assim, cara, eu vou sentar aqui para receber. Mas eu tenho muito cuidado, eu tenho receio do que vai sair dali de cima. Eu tenho, sabe por quê? Não sei se vocês perceberam que quando vocês começaram o seminário, vocês começam a ficar mais críticos com as coisas. Eu sou crítico Não é- normal. Já é normal, né? Meu normal já é. Você não aceita qualquer alimento, gente. Você não sai aceitando qualquer pataquada. Ó, exemplo, foi um cara lá na igreja, dá uma oportunidade. A igreja lá, eu falei até para o pastor Renato da última vez, cara, tu pode bater lá na Betel, bater, chamar de cachorro para baixo usando Bíblia, eles vão dar glória a Deus, olhando para outro, glória a Deus. Pô, foi um cara lá que falou leco cré, a igreja fez assim, ó. Como é que é? Leco cré. O que é isso, Leco Cré? Nada. Nada. Ele abriu um texto e falou nada. A igreja ficou assim, ó. O grilo. Cri, cri, cri. Copinho. Cupim. O cupim. Não, seja cupim. A igreja ficou assim. E ficou Por mais quê? de 5 minutos falando. Quase 5 minutos falando. E a igreja já sabe da. Eu falo assim, igreja, ó, seguinte, saudação, falo saudação. Meu irmão, lê a Bíblia, Salmos 23, o Senhor é meu apaixonado, não faltará, quero deixar um abraço para essa igreja, unção do Espírito Santo, tchau, fui. Saudação, 5 minutos. Não aceita isso, é 5 minutos. Se for o Espírito Santo que levar, a igreja vai testificar. A igreja ficou assim para ele, ó. Aí a missionária lá atrás, a Rose, ficou assim, ó, para ele. Que é, né? É ética Tu largou mesmo. o microfone? Não larga. Aí a pessoa vai na igreja, quer cantar. Essa oportunidade ou era pregação? É Era a pregação. oportunidade. Não, Isso. era a oportunidade, mas ele na coração dele era pregação. A E era pessoa quer. visitante. Era visitante. Hã? A pessoa quer cantar, pregar, expulsar demônio, cair endemoniado, levantar, profetizar, contar, quer fazer tudo. Então assim, Quer aproveitar o tempo pra. Lógico. Pra- Sacerdote. eu acho que é crítico que não tem oportunidade na igreja. Então, Mostrar assim, sacerdote. mostrar os dotes. Então, depois que você começa o seminário, você fica mais crítico com as coisas. Não é qualquer alimento que você vai aceitar, não é qualquer pregação. Ó, eu detesto ouvir pregações, está gravado, de David Leonardo. Nunca citei para ouvir aquele rapaz pregando. Tiago Brunet, ótimo gestor de pessoas e emoções, mas péssimo pregador do evangelho. Tem pessoas que não dá mais. Estou falando eu, tá? Eu não ouço esses camaradas. Pessoas que eu ouço. Eliseu Rodrigues, Napoleão Falcão, Jonathan Carlos, Pastor Arthur Gadelha, pessoas que pregam Bíblia, porque então, são várias pregações, tem pregação expositiva, textual, temática, pessoas que sabem, e não pessoas que só querem gritar. Então quando você vem aqui e senta para esse seminário, não é qualquer alimento que você vai aceitar. Se vir ele fala assim, ó, eis que te digo, meu irmão, tudo que Deus fala tem que estar na Bíblia, ele não vai se contradizer. Então, por isso que muitos fogem do seminário justamente porque tem medo de perder esse misticismo que alimenta uma pseudo-fé. Então, oi? Esse idioma, né? Esse idioma, né? Eita! Idioma Inácio, né? Essa é forte. Então, assim, exemplo, Tu sabe de onde é que veio esse idioma? não vi não, das matas Você virgens. sabe? Não, eu só sei que Não. tem um rapaz no idioma, né? Olha só como é que são as coisas. Não tem aquele escurinho que é pregador ficando com um lencinho? É, mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos, qual é o nome dele? Acho que é o pastor, não, é pastor? Jacinto Manto. Não tem aquele Jacinto Manto? Ah, tá, humorista. Não tem? Jacinto Manto é o quê? Ele é um personagem. É um personagem. O Joma, ele tentou fazer um personagem engraçado, só que ele começou a ser chamado, e isso quem disse foi uma pessoa que estava com ele. Só que ele começou a ser chamado nas igrejas, e ele tinha um terror aquele personagem para ele e começou a pregar como fosse aquilo. Porque ele tentou inventar um personagem, Joma. E viu que ele estava ganhando mais dinheiro como um pregador Joma do que como personagem Joma. Aí, meu irmão, deixa rolar. Deixa Entendeu? acontecer. Por isso que é muito complicado, às vezes, essa questão que a gente está conversando. De a pessoa tá no espírito, tá no manto, ele e a mulher fazendo assim, né? Um socando o outro assim.
Já viu o vídeo do tecladista? Teclado. Rapaz, tem um cara filmando aqui, aí tem assim, eu te vejo de lado. A mulher é uma loura que anda bem direto. Ele Eu nem tinha visto que e era um ele. tecladista. O tecladista moreno, forte, grandão assim, sentado assim e tal. Aí a mulher começa a entrar no manto. Aí encosta nele. Aí ele vira pra ele e começa os dois. Aí o tecladista faz o tecladista. Tipo assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Cara, virou piada hoje em dia. Virou piada. Assim, eu sou pentecostal, gente, mas não dessa maneira não. Exemplo, teve um dia que eu estava expulsando demônio na igreja. Foi negócio de filme mesmo. A mulher caiu endemoniada aqui, o demônio dela chamou o demônio na outra. Dentro da igreja. Expulsei aqui. Aí beleza, eu estou expulsando o demônio. Aí tem uma missa, não sei se eu já contei para vocês, tem uma saudação na macumba, que é o pau. Você bate palma no pé do Exu, não é? É um pau. Eu estou expulsando o demônio aqui, e aí infeliz está assaltando o pau aqui. Aí, pô, eu estou expulsando e tu tá chamando? Ela trouxe isso lá. Aí ela, pra ela tá expulsando. Mas, pô, eu vim te receber pau. Tá soltando o demônio no pé dele. Olha o que acontece. Eu, de tanto apertar ela, ela estava só dando agora pau em outro lugar. Eu apertei ela. Apertei. Primeiro ela falou assim: Paô é quando o Exu vem, você sauda ele no pé. Isso é uma saudação para ele. Então, assim, eu tanto apertei ela que um dia que eu falei assim: pastor, Deus Deus está mandando a gente fazer uma reunião aqui, que pede, para botar tudo no lugar. É engraçado, porque nas cartas de Apocalipse, mesmo se eu estivesse no erro, ele teria que falar comigo. Não falou para os anjos da igreja, Tiatira, Sardes, então, meu irmão, tu tem fama que vive, Apocalipse 3, mas tu está morto. Aí quando eu fui apertando, fui embora. Então tem muitos secretismos dentro das nossas igrejas. Sal grosso, né? Pipoca a gente chama de quê? Eu como muito. Não, pipoca é para tirar o segundo, Eu acho que é um novo, alguma coisa assim. é para tirar o espírito de morte. Aí tem igreja que dá pipoca. Não, assim, não que dá, mas usa em cultos. Ah, que isso, não. Ui, faz cadeira com Pô, meu mais é pipoca, Ó, como muito. eu recebi na minha igreja. Sério isso? Não sei, reforça a cadeira. Faz cadeira com óleo ungido? Não, é borrifar antes do culto começar. Olha, Não, tudo bem, tipo assim, que o óleo ungido é algo que está na Bíblia. Eu, por exemplo, falamos sobre isso que a gente falou semana passada. Foi terça agora. Eu falei que, pô, pra mim nem óleo ungido eu não uso mais. Porque no Novo Testamento só tem duas situações que usa óleo ungido. Presbítero e para Ungir ungir enfermo. Não é nem pra... Eu falei isso na igreja. Então, mas tipo assim, mas eu ainda entendo. Porque tá na Bíblia, uma pipoca. um banho de pipoca, pô. Ó, Banhozinho, pô. eu recebi na minha igreja, tá? Uma diaconisa, ela mesmo se rebaixou obreira, porque chegou lá e viu que o negócio é diferente. Tipo assim, não me ensinaram a ser diaconisa, mas eu, como obreiro, vim formar de outra igreja. A pastora dela, tá? Falou assim: minha amiga, meu velho, você está muito carregada, tá? Vamos ter que fazer uma oração na cachoeira. Deu banho nela de erva dentro da cachoeira. Com a filha da Débora, vocês vão conhecer a Débora, um dia eu vou trazer ela pro Radical. Ela falou assim: ó, Débora, essa bispa, tá? Teu filho tá com um olho grande, bota semente de caroço de feijão na boca dele para quebrar uma olhada. Aí a Débora falando, Mandinga gosta. essa irmã falando que o marido dela foi embora. Aí chegou até a bispa e falou assim: então, me ajuda em oração, que eu quero, eu amo meu marido. Foi embora com a amante. Sabe o que essa bispa fez? Como ela já era conhecida pombagira, ela foi para a esquina conversar com pombagira, falar com ela para ela devolver. Então acho que ela não tá ligada, não. Nunca tá tive. ligado. Tá ligada, não. Tá Ela tá começando com o espírito errado. Ela tá Ela tá começando com o
muito errado. Ela tá pensando que os Ela faleceu Ela teve um fim muito triste. muito É triste. mesmo? Tanto brincar com as. Mas será que ela brincava ou ela não tinha discernimento? Então, ela era uma ex-mãe de santo que do nada foi a pastora. Do nada foi a bispa. Quando ela mudou, ela levou pra igreja. Ah, cagada voltar. Foi? Não, o que você tá falando aconteceu com um menino que a gente conhece, cara, que hoje ele foi mandado de diácono com 17 anos. Ah, tá. Hoje ele posta, tipo assim, a música da igreja. Qual é a música, Daniel? É uma trend aí, Que sei ele lá. postou? É, o menino. Menino, qual foi a música? Fala o nome não pra não dar Que ela processo. fazia, nossa, muita barbaridade. Pensa numa música de adoração. Ah, tá. Não teve nem como se Hã? saber. Carneiro. A música Os carneiros. Todo dia eu vou Lembra falar a uma música? reflexão. Graças a Eu Deus. não, também não conheço ela não. Se tiver um projeto lá, não veio com só Glória a É, o que Deus. acontece? Ele mostrou, tipo assim, antes, como é que é? Vai viver só pela emoção. Isso. Correndo risco. Do que vale ter poesias, mas aí ele botava ele pregando, de gravata e tudo. Andando que não há verdade em nós. Aí depois, tipo assim, ele bota que se encontrou na macumba, pegando o santo vestido de Exu, sei lá o quê. Zé Pilita, Zé Pilantra, Zé Mané, Zé tudo. O que que Tudo acontece? quanto é Ele Zé. mandou com 17 anos de idade de Sem diabo. maturidade. Nenhuma, meu irmão. Eu falei aqui que a Rayane tem 36 anos, não é isso? A Rayane tem 36 anos, é isso, Renato? Quem? A Rayane. Quantos anos? Não, 36 não, 26, né? Quase acabou com a tua mulher agora. Quantos anos Isso tem a tá Rayane? gravado aqui, mano. Porra, aí é tua esposa, né? 26. Ela consagrei ela como diaconisa. Eu falei assim, cara, você foi consagrada muito nova. Muito nova. É porque você já nasceu no mesmo evangelho. Sim. Entendeu? Você já conhece, já tem maturidade, já está casada. Eu conheço você, conheço tua vida. Porque você não tem Mas sabe o que acontece? Muita gente não entende a responsabilidade que é ter um cargo na igreja de verdade. Eu tô falando você ser um diácono de verdade, você ser um obreiro de verdade, você ser um pastor, um missionário, um levi, o que for. Todo cargo na igreja existe uma responsabilidade muito alta. Só que hoje, alguns pastores fazem assim, ó, você é diaconisa, você é pastor, você é levita, você é aquilo e acabou. Tipo assim, eles pensam que a obra tá padecendo, e sai levantando qualquer um. Isso aí. Mas amarelinho. Assim, que os meninos tudo novinha. Tu é o que dentro da igreja? Não, eu sou líder. Quantos anos tu tem? Tenho 19. Aí tu começa a ver a vida. Com 2 filhos, não tem marido. E não é uma não. É um monte, né, Daniela? É Minas. Um monte. Eu falei assim, cara, isso não pode ser O pessoal sai levantando. Não pode. Agora, se Não você existe. prestou o vídeo do pastor Olha o nome, tá gravando. Eliseu? Ah, aquele discutiu com o garoto, Lá, o Miguel. o Miguel. Tava discutindo que ele não pode pregar Sobre casamento. Sobre casamento, porque ele Mas não que viveu moleque casamento. é águia. Oh, mas ele deu uma resposta de cara. É, mas se o pastor não fosse malandro, Tomou-lhe uma ele ia, resposta. ele ia tomar. Assim, Malandro não, espera. É esperto. uma, Malandro é outro. o assunto foi bem, É cara. porque Paulo não era casado, ele falava sobre casado. Não, mas. Aí vamos lá. Ah, tá, que Paulo não era Vamos lá. casado. É, Paulo não era Paulo- casado, mas Como ele que foi eu, tirado. com 16, 17 anos, vou querer falar de algo que eu nem comecei a entender? Paulo já era Por isso que antigamente a gente não tinha direito de nada quando era criança. Ele fala que Paulo foi inspirado por Deus para falar. Então foi Ou seja, Paulo se era ele maduro era de também. vida. Mas o Paulo, Ele era também. ele era estudado, gente. Ele tinha conhecimento da E vida. além, é o que o Renan falou, além de ser estudado, Paulo está sendo inspirado por Deus. O menino também está sendo. Tava. Deus Ah, ele dele. abraça O essa Deus causa, dele. ele vai falar também. O Deus dele. Ah, então a Bíblia não fechou. É. Fala pra ele. Deus dele. É o que eu falo. É um assunto que eu trago quando me perguntam dos novos apóstolos. Eu respeito, mas eu não concordo com os novos apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo naquela época,
ele era Eu tento ajudar ele. responsável por fundar doutrinas, Um cara não né? pode me ensinar. O canon não era ainda fechado. Por exemplo, só Paulo tem 14 epístolas e pela escrita atribui, mas não está tão fixo que seja Paulo, Hebreus a Paulo, mas a escrita é a mesma. Tem até umas coisas que ele falou em Hebreus que ele falou nas outras cartas. Vamos lá. Aí tem Tiago, Jacó, né? Jacó que é o irmão de Cristo. Judas, né? Escreveu. Com a morte dos apóstolos, canon fechou, acabou. Então esses novos apóstolos não têm autoridade de ditar uma nova doutrina e falar que ela é bíblica. Tem? Não. Então para que novos apóstolos? Agora, por que apostolais? É o que não desce. Não desce apóstolo, eu não consigo. Então, você vê que a guerra é muito mais de ego e vaidade do que da própria Bíblia. Exemplo, eu sou bispo, mas só que bispo é a mesma coisa que presbítero. É a mesma coisa. Não, porque o bispo, ele administra a igreja. Gente, o bispo e o presbítero é a mesma coisa, vem da mesma raiz grega. Ancião, velho. Então as guerras nas igrejas hoje são isso. Eu sou levita, não existe levita, existe músico. Porque levita vai espiritualizar, né? Tu é de qual é da tribo de Levi? Não, então tu não é levita, você é um músico. Ah, mas eu sou levita, tá, então vem aqui, arruma igreja. Ele não era só músico também não, né? Trabalhava em questão do culto. Sacerdote era um levita. Portaria, tudo, arrumar templo, pegar a carcaça de animal morto. Então assim, hoje a guerra é muito mais por vaidade. Exemplo, está gravado. Estou nem aí para esse dia ele assistir essa aula ali, é bom até que ele se converte. René Terra Nova foi consagrado o pai apóstolo, o pai dos apóstolos no Brasil. Isso, patriarca dos apóstolos. Meu irmão, ele chegou ao nível aqui de Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, depois de mais de 5 mil anos, Deus resolve pegar um brasileiro. Vai ser quadridade. Né? Então, assim, Mais trindade. a moda ela passa. Quem é a mãe? Quem é a mãe? Teu pai quem é a mãe? A mãe ainda vai nascer ainda, daqui uns 100, 200 anos, né? É igual o John Hughes disse, né? Hoje vocês matam o ganso, mas daqui 100 anos nascerá o cisne, né? Depois de nascer o Martim Lutero, daqui a 100 anos vai vir a mãe dos apóstolos. Então, tem pessoas que falam assim, apostolar, meu irmão, para com isso. As pessoas estão com tanta sede de vaidade. Exemplo, Mateus, capítulo 4, a proposta de Satanás é reinos, poder, que trabalha em cima da vaidade. Aí Cristo, ele rejeitou reinos, né, porque era um reino totalmente corrupto. Ele rejeitou poder porque ele era poder e ele não tinha vaidade. A geração de hoje, ela quer o rei, os reinos, queremos poder. Eu estou falando queremos, não estou falando que a gente quer não, tá? Estou falando como humanidade. Queremos reinos, queremos poder e nós queremos a vaidade. Só que Deus não nos prometeu reinos, Ele nos fez reino e sacerdote. Amém. Poder temos através de Cristo. E Ele nos chama a negar a vaidade. Quem pode abrir Lucas 9, 23? Quando você vai abrindo, eu vou falar. Então Deus, Ele não prometeu os reinos desse mundo. Ele prometeu intimidade, salvação. Lucas 9, 23. Olha o que diz. Pode ler. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Gálatas 2:20. Vou deixar aqui anotado aqui. Olha o que Paulo vai falar. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo.
Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. Filipenses 1, 21. Filipenses. Filipenses o quê? 1, 21. Pode ler? Pode ler. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, a geração de hoje, ela quer reinos, ela quer poder, ela quer vaidade, mas ela não quer negar a si mesma, ela não quer viver para Cristo, e ela acha que viver por Cristo de uma maneira honesta não é lucro, mas sim um atraso de vida e uma perda. Então, eu vejo isso tudo hoje que está acontecendo como uma guerra por poder, uma guerra por vaidade, uma guerra para quem canta mais, para quem prega mais, para quem faz mais, né? Sendo que se você for ver aí, Gálatas capítulo 1, Paulo ele fala, olha, eu não estou nem preocupado se estão querendo aí pregar, não, Filipenses, né? Não estou preocupado se estão querendo pregar Cristo por vaidade, contanto que Cristo seja pregado. Eu não estou preocupado com isso, então nem todo mundo que prega Cristo vai ser salvo. Ah, estou pregando para me aparecer, cantando para me aparecer, meu irmão, está pregando Cristo? Você está servindo um propósito, mas não faz parte de um propósito. Vamos lá. Vamos lá para uma página, tá? Vamos pôr aí. Você vai ver a letra A, sabelianismo, modalismo, monarquismo, né? Isso daí distorções que eles tentaram fazer sobre a doutrina da Trindade. Vamos lá. Doutrina popularizada por um bispo chamado Sabélio. Ele afirmava que Jesus e o Espírito Santo não eram pessoas distintas, mas apenas manifestações de Deus temporárias e sucessivas. Seu ensino foi condenado pela igreja como heresia em 261 d.C. Esta doutrina erra porque faz de Jesus e do Espírito Santo apenas manifestações de Deus e não pessoas individuais. Assim, a igreja teria sido salva por uma manifestação, aparição apenas, ou seja, não foi salvo por uma pessoa, foi uma manifestação que fez a humanidade ser salva, tirando a eficácia do poder de Cristo, do sangue de Cristo. Vale ressaltar para a gente continuar aqui. Eu já vi pessoas falando assim, Senhor, eu repreendo esse demônio no poder que há no teu sangue. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. O sangue de Cristo é para perdão de pecados. Tem pessoa, repreenda esse demônio no teu sangue. Eu já vi pessoa, Senhor, derrama uma gota de sangue na cabeça desse demônio. Meu irmão, o demônio fica purificado. Porque o sangue de Cristo é para remissão de pecados. O poder de Cristo que faz pessoas serem curadas, demônios serem expulsos. Então vale saltar, né, que não é o sangue de Cristo que expulsa demônios. Em teu nome. Pessoas que falam, derrama uma gota do teu sangue, Jesus, na cabeça, aí tá o demônio lá de novo. O demônio vai fazer o quê? Vai voltar a ser anjo? Vai voltar a ser anjo. Fui promovido de novo, né? Fui recontratado. Vai voltar para o céu. Vamos lá. O próprio Cristo destrói esta ideia ao afirmar a sua personalidade distinta do Pai. João 8, do 16 ao 18. E as Escrituras apresentam os três ao mesmo tempo. Assim, deve-se considerar as distinções das pessoas, salientando-se que quando se usa o termo pessoa aqui, apenas se faz por não ter um termo melhor. Quando se diz que em Deus há três, não quer dizer que existem três indivíduos, mas existem três distinções pessoais dentro da essência divina, que é uma só em um gênero número 1, né? Quando a gente fala errado, é a unidade composta, né? Como nós falamos no Shema de Israel.
esse aqui é um dos que mais deu trabalho para a igreja, que é o arianismo. Esta doutrina foi popularizada por um presbítero. Está vendo? É sempre um bispo, um presbítero, um pastor. É a liderança que inventa essas maluquices, né? Nunca é um diabo, né? Um obreiro. Até tem uns aí, mas nunca é tão enfático. Vamos lá. É chamado Ário de Alexandria. Entre os fins do terceiro e no início do quarto século da nossa era, ele afirmava que Jesus e o Espírito Santo eram criaturas de Deus por suas afirmações heréticas. Ário foi excomungado pelo seu bispo por volta de 320 antes de Cristo, que Jesus é apenas uma criatura, antes de Cristo não, tá? Depois de Cristo. Errou aqui na escrita. Que Jesus é apenas uma criatura de Deus, também ensinado modernamente pelas testemunhas de Jeová. Ou seja, eles não querem crer que Cristo é Deus, mas apenas uma criatura. Mas aí que eu falo, se no início ele era o verbo lá do hebraico que nós estudamos, qual era o verbo criativo de Deus? Quem se lembra a palavra criativa de Deus? Oi? Não, isso aqui, ó. Não esqueça, ó. Bará. É a palavra criativa de Deus. Então, Deus falou assim, ó. Haja luz, Cristo fazia. Haja isso, Cristo fazia. Haja isso. Hebreus capítulo 11, depois você ver, fala que tudo que se foi feito através da palavra de Deus. Então, isso aqui pode ser uma lousa, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é uma caneta, mas isso aqui é a palavra de Deus, porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Então tudo foi criado por Cristo, através de Cristo, para Cristo. Paulo fala isso em Romanos 11:33, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo para Cristo. Vamos lá. As ideias de Ário foram condenadas no concílio de Nicéia, quando a gente estava ainda tentando acertar, né, Renato? Constantinopla foi o Espírito Santo, o concílio de Nicéia foi a divindade de Cristo. Onde foi aprovado o credo que afirmava que Jesus Cristo era da mesma substância de Deus o Pai. Mas você sabia que esse credo que houve, né, esse concílio, Nicéia e Constantinopla, foi um concílio criado por Constantino. E o que é mais curioso, ele era um pseudo, deixa eu botar um tracinho aqui para ficar bonitinho, ele era um pseudo cristão, porque esse concílio foi feito 300 anos, tá, aproximadamente, depois, né, depois de Cristo. Ou seja, o camarada, ele fala que sonha com uma cruz, e sobre esta cruz iria triunfar. Amém. As religiões pagãs estavam perdendo força. Então ele abraça o cristianismo, porque é uma palavra, parece que é de frase feita, mas é uma verdade. Quanto mais o crente apanha, mais ele cresce. Estava perseguindo o crente, arrastando as mulheres pelos coliseus, matando crianças, e a fé ia crescendo. Eu não sei se eu já contei para os irmãos, teve uma comissão de missões na década de 90 aqui, da Batista, no Brasil, que perguntaram para uma missionária indiana, falou assim, se o Brasil tivesse perseguição cristã, nós seríamos cristãos melhores? A pastora indiana disse, na verdade, se o Brasil fosse um país cristão sério, haveria perseguições. Essa cruz aí foi ele que teve esse sonho, que ele botou a cruz nos escudos, nas roupas. Sobre este símbolo, ele falou que Cristo apareceu para ele, sobre este símbolo. Que ele mandou colocar em tudo, não foi? E venceu a guerra. Só que é o seguinte, aqui foi um momento que a igreja quase morreu. Ela se casou com o Estado. A igreja antigamente era perseguida, agora é abraçada.
Então, esse cara aqui, ele participou desses concílios. Então, ele ditava o que era certo e o que era errado. Na verdade, ele só queria ver qual é o resultado. Então, daqui que nasceu, né, a Igreja Católica. Na verdade, nós somos católicos. Apostólicos, só não somos romanos. Pegou a nova, né? Conseguiu entender, pastor? Que isso estava ensinando heresia aí. Nós somos católicos. Porque a palavra católica é mundial, é universal. Então, nós somos uma igreja católica e apostólica. Só não somos, graças a Deus, romanos. Apostólico seria o apostolado dos apóstolos, né? O apostolado de Cristo. A gente somos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos. Não desses apóstolos aí, mas. Então. Eita, língua. Meu Deus, vamos lá. Olha o que o credo fala, ó. O credo diz assim, ó: cremos em um só Deus, um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Substância é o que eu falei que só dá para entender lá na frente, né? Que é a... Caramba, eu esqueci. Pericorese divina, né? É um mês só dando pericorese. Então a substância é isso. Só para refrescar a cabeça dos irmãos. Tem um copo aqui com água, tem outro copo aqui um pouquinho maior, tem outro copo aqui, outro maior também. Mas o que vale é o quê? A substância, ela é a mesma. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a substância é a mesma. Então, o credo de Nicéia ficou assim. Vamos lá. A controvérsia com Ario estava baseada em duas palavras que terminaram ficando famosas na história da teologia. Cadê o celular? Tá. Homúcios, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Homúcios significa mesma substância. Eu estou desacostumado a escrever em quadro. Então, homúncios, a mesma substância. Então, quando você está orando ao Pai, tem pessoas que falam assim: glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Calma aí, eu vou dar glória ao Espírito Santo, senão ele vai ficar chateado, porque vai ficar com ciúme. Não, meu irmão. É a mesma substância. E quando a gente dá glória ao Espírito Santo, ele glorifica o Filho. Então, assim, não tem como fugir dessa doutrina. Então, ele da mesma natureza semelhante, mas não a mesma. Exemplo, vamos comparando, a gente tem que entrar nessa matéria aqui um pouquinho. Pai, mesmo o Pai não tem matéria, tá? Filho e Espírito Santo, tá? Vamos botar o Pai aqui, cabelo longo, o Filho um pouquinho batidinho aqui, Espírito Santo. Vamos botar aqui. São pessoas, distintas, porém são pessoas semelhantes, mas não mesmas. Exemplo, vamos puxar aqui. Ministério do Pai, criação. Ministério do Filho, redenção. E Ministério do Espírito Santo, consolação. São as mesmas pessoas. A Trindade, uma vez o judeu gostou falando que todo esforço que a gente fizer para tentar explicar a Trindade, ainda assim a gente não vai conseguir entendê-la. Sim. Então, tipo assim, por mais que a gente tente explicar, botar como se fosse a água, o gelo e o vapor. São 3 estados, mas tudo é água, tudo é água. Sim. Por mais que a gente tente botar esse tipo de exemplo, a gente nunca vai conseguir chegar a entender na perfeição
o que é a Trindade, para a gente entender ela, acho que a gente vai precisar chegar até no céu. O que a gente pode saber e não esquecer é que são três pessoas distintas, mas é um só. É isso que a gente tem que entender, porque eles não são uma só pessoa. Porque aí a gente cai no monoteísta. Monenismo. Monergismo não. Ah, eu esqueci. Tipo assim, como se fosse uma só pessoa. É isso que acredita os testemunhos de Jeová, né? Entendeu? Eu vi um vídeo falando que, no caso, o Espírito Santo ele é pessoa, não dizendo não figura, tipo assim, dando pra gente entender que no caso ele seria a pessoa do Pai, tipo assim, o Espírito Santo é a pessoa do Pai, é um mover da Aí acabou de falar isso aqui, né? Tá errado, heresia. São três pessoas, sendo que eles são um só. E por mais que a gente tente explicar, a gente nunca vai conseguir chegar na verdadeira essência da Trindade. Quando a gente chegar no céu, tem até um rapaz conhecido meu, ele vai até lá, né, pregar. Ele fala que quando a gente chegar no céu, 1000 anos a gente assim, ó, vai tentar entender. Como para Deus 1000 anos é um dia, em um Né, dia a gente vai aprender tudo. como as coisas foram feitas. Porque uma coisa é a gente conhecer um pouquinho de Deus. Outra coisa é Deus, meu irmão, derramar uma enxurrada de conhecimento da gente. Então assim, nós nunca vamos chegar, eu creio que isso nem no céu vai acontecer isso, num conhecimento pleno de quem é Deus. Então, o maior erro do ser humano é tentar compreender Deus da sua maneira. Irmão, creia que Ele é Deus. Acabou, isso é suficiente. Vamos lá, para a gente fechar isso aqui em nome de Jesus. Ário aceitava Cristo como apenas semelhante ao Pai, mas não da mesma natureza. Os concílios de Nicéia, 325 e Constantinopla, 381, confessaram que Cristo não apenas semelhante, mas igual ao Pai, da mesma natureza. Isto porque a Bíblia confirma a eternidade de Jesus e do Espírito Santo, logo sendo eternos, são iguais. Adocianismo. Este ensino concebia Jesus como um homem até o seu batismo. Depois disso, Deus teria adotado como filho. Então é Deus. Ele era um homem comum. Depois do batismo, a voz é: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Tá? Aí Deus pegou ele como filho. Ou seja, se ele foi adotado por Deus, então o sêmen era de José. Ele não foi gerado por um milagre lá no ventre de Maria. Então o sêmen era de José. José tem participação nisso daí. Mas vamos lá. E lhe concedido poderes sobrenaturais. Jesus não era eterno, mas apenas um homem sublime. Foi condenado no concílio de Constantinopla em 381. Subordinacionismo. Orígenes, um escritor do começo do cristianismo, advogava que o filho era de alguma forma inferior ao pai. Ele dizia que o lado físico de Cristo foi progressivamente absorvido pelo divino. É como se fosse, exemplo, um câncer, uma metástase, né? Começou aqui e depois, se tornou totalmente divino. É doideira. Vamos lá. Tem que ter criatividade para tu inventar uma heresia. Tem que bater palma para esses caras aqui, meu irmão. Esses caras têm criatividade. Vamos lá. De modo que ele deixou de ser homem. Seu método não foi muito consistentemente explicado e terminou desembocando no arianismo. A controvérsia em torno da palavra filioque. Essa controvérsia se deu em 1054 d.C. sobre uma colocação da expressão filioque no credo de Nicéia. Isso acabou gerando uma divisão entre o cristianismo ocidental, católico romano, e o cristianismo oriental, hoje em várias ramificações da igreja ortodoxa grega e igreja ortodoxa russa, que o Putin é de lá. Filioque é uma expressão latina que significa filho. Até então, o credo de Nicéia, da primeira versão, 325, e da segunda, 381, dizia apenas
que o Espírito Santo procedia do Pai. Mas em um concílio regional na cidade de Toledo, Espanha, acrescentou-se a frase "e do Filho", filioque, baseada em João 15:26 e João 16:7. Muitas lutas políticas dentro da igreja complicaram a disputa entre os que aceitavam e os que não aceitavam essa expressão. Chegou-se assim a divisão ocorrida entre a igreja ocidental e oriental sobre o tema. A posição correta parece ser a dos que aceitavam a expressão filioque, pois os textos citados mostram que o Espírito Santo tanto procede do Pai como do Filho, sem pé, sem cabeça, nem eira. Você lê isso aqui hoje, você fala assim, rapaz, não faz sentido. Mas se talvez a gente tivesse lá atrás, nós seríamos enganados, porque não tinha acesso, né? Martinho Lutero, que depois pregou as 95 teses, maluco, né? Em Schburg, né? Westburg, na Espanha, na Alemanha, né? 31 agora de outubro, tem pessoas que falam, bota o Raoim, né? Mas foi ele que pregou as 95, 96 teses. Me falha a memória, muita coisa na minha cabeça, às vezes foge. Os 5 sola, então assim, não tinha acesso. Exemplo, a Igreja Católica é uma igreja que tem muito dinheiro, gente. 1% de cada enterro que é feito no Brasil, o valor é da Católica. Exemplo, tem uma lei brasileira, vamos dizendo que aqui na região aqui de Boa Esperança, tem uma capela que foi dada ao santo, que os senhores faziam muito dos senhores da terra, pegavam uma capela e davam ao santo, então o santo tinha posse daquela terra. Então vamos dizer que o senhor compra esse terreno aqui, em nome de Jesus, comprou o terreno, construiu para cima, falou assim, ó, não quero mais ficar porque é um baita de um galpão. Se esse terreno for da Igreja Católica, 20% da venda vai para a Igreja Católica. O Cristo Redentor é nosso porque está no território brasileiro, mas pertence à Igreja Católica. A maioria dos prédios na orla Vila Rio Branco é a Igreja Católica. Tem um mosteiro logo no começo. São Mas Bento. tipo assim, não estamos falando só de Não. lugares onde eles cultuam, não. Estamos falando de prédios que eles alugam. Monumentos, né? E prédios que eles alugam. É muito. Minha irmã trabalhava no Rio Branco, em uma imobiliária. E ela falou que um montão de prédios daquele que era alugado era tudo da Igreja Católica. McDonald's ali, da Barro Júnior, né? Aham. Aquele O prédio ali estacionamento. é tudo da Igreja Católica. É. Tudo. Então, assim, é uma igreja rica, sabe por quê? Vamos dizendo que o pastor Renato lá tinha 300 gados. Renatão tem 300 gados lá. Eu chegava para ele assim, ó, irmão, tu quer ficar bem com Deus? Tem. Poxa, eu sei que tu acabou de perder o teu filho agora. Só que tem como mudar o teu filho. Sabe que o teu filho dava mole, Renato? Tu sabe? Pegava as menininhas ali, aqui, então, me dá a tua terra, que eu vou lá tirar ele do purgatório. Eu vou expurgar a alma dele, tá? Renato, eu faço isso porque tu é meu amigo. Nisso tudo, eu ganhei terra do Renato. Venda de indulgência, né? Venda de indulgência. E quem não quer ter o filho salvo, meu irmão? Pegar, não, toma essa terra aqui, padre. E toma. E o padre, a Igreja Católica crescia mesmo. Então, na pandemia, o Eduardo Pai falou assim, não vai subir ninguém no cristão. Foi na pandemia, né? O Eduardo, Não, Eduardo Paz não era o Crivo. Era algum prefeito da pandemia e falou assim, ó, não vai subir o Cristo Redentor, fecha o Cristo Redentor. O Dom Arani Tempestra ligou para o Vaticano. Franciscão ainda estava vivo. Na mesma hora, abriram as portas do Cristo Redentor para eles cultuar, tem uma capela lá. Assim, você vê que ela tem poder. Então, esses concílios não aconteceram com a igreja protestante, não. Foram dentro do seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Você falou da junção da igreja com o governo, né? Sim, Olha só como é que são as coisas. Quando a gente vê um filme de época, e quando o rei morria, como é que era a coroação do rei? Quem colocava a coroa na o cabeça? Papa, sacerdote. Ou seja, você é rei, mas eu te dou essa autoridade. Acima de você tem a igreja católica. E sempre foi assim. A coroa tem o quê? A coroa do rei? Cruz. É cruz. Entendeu? Simbolizando a igreja. Simbolizando A a igreja. igreja tem poder. Então, assim, muitas pessoas foram enganadas nisso. Né? Começou a surgir os marianos,
a virgindade perpétua de Maria, começaram a beatificar um monte de pessoas, santo disso, São Longuinho. Ah, São Longuinho, para de chover que eu dou 10 pulinhos. Mas se eu achar, não sei o quê. É Na aí. época era assim. Perdi uma chave, se eu achar a chave, eu dou 10 pulinhos. São Longuinho, Só via fulano, né? Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, vai de botar de cabeça para baixo. Rapaz, eu vou repreender isso na minha vida, hein? Por quê? Porque eu pulei tanto quando era garoto, hoje em dia eu esqueço onde está tudo. Será que é isso aí, ó? Então vai na igreja, vai na capela de São Longuinho, vai dar bom. Então, as pessoas foram muito enganadas por conta disso, desses credos que existiram. Então, nisso a igreja estava agonizando. A igreja praticamente estava vivendo por aparelhos, meu. Quando vocês vêm estudar na doutrina da Trindade, os concílios, Nicéia, Constantinopla, existiram vários concílios, tá? Até o ano de 1500 e alguma coisa, quando Martim Lutero deu um basta. Então, que nós possamos entender isso. Ó, tem essas tem essas duas últimas páginas que eu vou deixar vocês entendidos. Na próxima eu vou trazer as provas de vocês. Só que eu estou esquecendo um termo que eu não sei se eu dei para vocês, que Deus não tem mão, mas Ele fala que tem mão, como se já tivesse mão. Eu estou esquecendo esse termo. Eu dei ele na primeira aula, mas eu esqueci, gente. Eu lembro que você deu essa aula, sim. Eu esqueci isso, porque eu falei sobre isso aqui, como eu falo muita coisa na minha cabeça, eu vou lembrar e vou colocar lá no grupo para os irmãos. Vocês tiveram alguma dúvida sobre do começo da aula até agora? Esse é o momento, tá, de você perguntar, de você expressar sua dúvida. Alguém tem? Tá? Depois vocês pesquisem e estudem sobre esse tema aqui, tá? Para que a gente não possa cometer, pecado de simonismo. Alguém já ouviu falar desse pecado aqui? Então, esse pecado aqui, tá? Vamos aproveitar aqui o tempinho que eu ainda tenho. Atos. Cadê você? Atos, capítulo 8, do 18 ao 25. Tinha na cidade de Samaria, Samaria dando problema de novo, ó. Samaria, uma pessoa chamada Simão, Simão encantador. Então ele fala assim, ele se converteu numa pregação de Filipe e viu Filipe, Pedro fazendo as coisas e falou assim, gostei desse teu negócio aí. Tu quer quanto? Então, o pecado de simonismo, ele quer comprar as coisas de Deus com dinheiro. Mas não é só dons, mas é comprar favores, cargos eclesiásticos, posicionamentos, posições na igreja. Esse pecado hoje está extinguido das nossas igrejas ou só foi em Atos? Nunca nem vi. Nunca nem vi de novo. E aí? Está extinguido em nossas igrejas ou só aconteceu em Atos? Nunca nem vi de novo. Na nossa, né? Em nome de Jesus. Meu pastor tadinho, bichinho, como é que tá? Meu irmão, mas uma parada, a gente brinca que eu tô andando de longa, velho, só pra disfarçar. Só pra chegar de BM na garagem. Tá de uma Lamborghini na garagem. Tá não, bichinho.
sou mineiro, tá? Não tá lá, tu não sabe a casa de praia que ele tem. Ele tem uma casa subterrânea. Nem conhece, sabe de Aí nada. lá tem os jogos de bicho. Sabe de nada. É, meu irmão, então assim, existe esse pecado que hoje está triunfando em muitas igrejas, que é o pecado do simonismo. Exemplo, vou dar nome. A igreja. Leiam baixo, tá? Ó. Tá sendo filmado. Não, mas não vai ver não, tem muita coisa ali. Esse lugarzinho aqui tem voto da promessa, voto da liberdade, voto do livramento, voto da saúde, voto disso, voto daquilo. E o que eles pedem pelo voto? Ó, o que eles pedem? O nosso coração. O que eles pedem? O nosso coração. Della Prata. Eles pedem o nosso coração. 80 reais pra se batizar na Lagoinha. Ih, mas Novos o tempos. rapaz se justificou. Ele falou que 80 reais não é pela roupa, não. É pela manutenção ali por todo o projeto. O dinheiro que eles ganham ali, minha filha, era pra dar de graça. Roupa, tudo. 1.500 pessoas. Pô, tu imagina o dízimo daquele milionário que é de lá. 1.500 pessoas a 80 reais. Caraca, 150 e poucos mil. Churrasco. É pra pagar estrutura. Olha aqui que o amor faz, ó. Ó. É pela manutenção do templo. Ó, isso daqui é um culto, amém? Dá pra comprar um É um culto, é um culto. Então tudo que é dito em cima de um culto, tá? Na Constituição eu estou protegido, então eu posso falar. Se for para a internet, vai. Então, a Constituição protege o que é dito no culto, tá bom? Isso é a Constituição. Por isso que tem muita gente que ataca o carecão lá, né? No culto, porque o que é dito no culto fica no culto, é protegido pela instituição. Então, 120 mil reais para falar que é manutenção de templo. Dá pra comprar um litro de close, tá? Tá vendo? Foi superfaturado. Então, essa igreja aqui, bem perto de nós, tem voto disso, tem voto daquilo, tem voto da saúde, tem voto da família, tem um dia da primícia. Na minha igreja, a primícia a gente traz alimentos. Lá deles, um departamento, gente, um departamento movimenta 10, 15, 20, 30 mil. Vou pegar por aniversário. Já tá batendo ali. Então, isso é caracterizado como pecado de simonismo. Eu querer comprar, né? Favores de Deus com dinheiro. Aí o que Pedro disse para Simão, muitos pastores não dizem hoje. De Simão, assim, ó, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Tá? Você não se arrependeu, você não pensou, ó, arrepende-te pelo que você fez e ele usa uma palavra aqui, como se fosse, ó, e eu nem sei se Deus vai te perdoar por isso. O Pedro ainda colocar assim, ó, eu nem sei se Deus vai te perdoar por isso, porque ele quis comprar as coisas de Deus com dinheiro. É um pecado que nós estudamos em seitas e heresias, que é o pecado de simonia. Seria mais ou menos o que aconteceu com o Naamã? Não, na mãe ele foi por gratidão. Não, tá falando do ajudante dele que foi lá pegar a pratinha. Ajudante da máquina foi pegar o. Então, mas na verdade na mãe fez por gratidão, Geazi Não, foi foi pela Geazi. ambição. Aí não é mesmo. Não é caracterizado, porque Naamã ele não deu dinheiro para atrair algo de Deus, ele foi por gratidão. Gratidão. Exemplo, ele foi curado e deu para o Senhor. Mas aí eles falou assim, não quero. Aí vamos lá para uma questão, ó. Aqui tem uma casa, né? Uma casa, é bonita uma casa. Aí os camaradinhos constroem Se ele aqui. der o dinheiro, assim. É um pensamento, tá bom? É um pensamento. Naamã foi curado e grato a Deus ele vou dar ouro, vou dar riqueza. Aí aqui tem uma casa. Aí os amigos descem o paralítico. Aqui, está Jesus aqui pregando. Desce o paralítico aqui e cura. Pentecoste saiu na casa, todo mundo foi embora. E quem arrumou a casa? Quem pagou? Prejuízo. Então a gratidão que Naamã teve, muitos não têm.
usam da casa de Deus, água, luz, tudo, mas não tem a gratidão que Naamã teve. Porque Naamã ainda, tá, o texto não fala o que aconteceu depois, mas calma aí, tem que falar. Se não falou, bem, vamos concluir que cada um foi embora para sua casa. No momento de alegria e euforia, a gente é assim, E né? é bem assim, né? É bem assim. É bem assim, né? Não é, glória a Deus, ó, vai embora. Aqui, como você falou, que fez aqui? Graças a Deus que tinha sempre os servos de Deus que ajudavam, né? Mas a gratidão que Naamã teve, muitos de nós não temos. A gente usa da casa, usa dos milagres, recebe um louvor bonito, recebe estudo, mas no final de tudo a gente vai embora com o milagre e o buraco ainda fica lá. Agora, tipo assim, agora levantar um ponto aqui. Vamos lá. Se porventura alguém recebeu um milagre e tal e tudo mais, essa pessoa quer dar uma gratidão para a igreja. É normal. Normal, né? Não é Gratidão, porque o ser humano ele tem essa questão, né? Exemplo, o dízimo é uma forma de você gratidão a Deus, né? Claro, estou devolvendo o Senhor, mas eu devolvo grato, alegre. Então assim, recebi uma cura. Poxa, eu quero muito abençoar esse lugar que eu fui curado. Amém, meu irmão. Até o próprio pastor, que na Bíblia fala muito sobre isso. Porque as pessoas de fora vão olhar assim, pô, tá dando porque recebeu tua coisa. Não, mas a pessoa tá grata, pô. Entendeu? Ela. E não tem como, isso aí que o pastor acabou de falar, não tem como julgar o coração da pessoa. Mas normalmente, pô, imagina, a pessoa que tinha um câncer, foi curada do câncer, tipo assim, pra morte, ela fala, cara, eu já vi quem falou comigo foi até o Zulu, que o cara tinha um filho que tinha câncer, ele era rico, ele daria todo o dinheiro dele pra curar o filho dele, pô. Sim. E aí, tu imagina se esse garoto vai na igreja e é curado? Eu já vi pastores falando indo num cara que não era nem crente, era macumbeiro, falando que Deus mandou dar aquele terreno pra ele, aí ele foi aquele galpão pra ele foi, o cara não tava acreditando, ficou zoando com a cara dele e falou, se o senhor der, tua filha vai ser curada. E tipo assim, só quem sabia era ele e os irmãos, um ficou olhando pro outro, tipo assim, quem contou? Aí ele falou, não, foi Deus que falou, se o senhor liberar, e se não liberar, o senhor faz o que quiser de mim. A filha do cara foi curada. E aí? Tipo assim, Deus mandou, eu vou te falar, o cara tem que ser brabo mesmo, pra chegar na frente de um cara que não é crente e falar isso, pedir, falar assim, irmão, o teu galpão vai ser meu, Deus falou que vai ser meu. E o cara não sabia nem o que ele ia falar lá, chegou lá na hora, ó, Deus falou. Gente, lembrei. Antropopatismo, tá? Deus se fica triste. Deus é isso aqui, então ele se comunica as emoções para que nós possamos entender. E antropomorfismo é que Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus, entendeu? Ele é um espírito, mas ele fala que tem mãos, que tem pés para que nós possamos entender. Tá bom? Eu sabia. Gente, mais alguma dúvida? A gente perdoe pelo atraso. Semana que vem a gente começa a cristologia. Não vou me atrasar, porque vai ter festividade. Vou tirar uns 3 dias de férias aí. Meu Deus. Joma. Agosto é meu, é no mês, agosto.